Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso. E agora que você já viu aí na nossa primeira aula como funciona a redação do Enem, qual a estrutura da redação do Enem, como ela vai ser corrigida, as competências que serão utilizadas para isso e como cumprir cada uma, nós vamos ver hoje referente à estrutura dos parágrafos. Nessa aula nós vamos tratar de introdução, desenvolvimento e conclusão e falar um pouquinho de quem faz o que dentro da redação, qual é a função de cada um desses parágrafos e por que eles são tão importantes. E claro, ao decorrer do curso nós vamos aprender como fazer cada um ao seu modo. Claro que não é uma coisa engessada, como eu já falei para vocês, mas a introdução e o desenvolvimento e a conclusão são flexíveis, assim como toda a redação, e vocês vão aprender hoje nessa videoaula como fazer e qual a função geral de cada uma. É uma aula mais rápida no sentido de que nós vamos ver a função geral e como nós podemos tratar essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão na nossa redação. Certinho? Então vamos começar. Começando pela introdução, é claro, que é o cartão de visitas da nossa redação. É a primeira parte que o corretor da nossa redação vai ver e logo é a entrada, é o que vai interessar, o que vai instigar o leitor, no caso o corretor da nossa redação, a continuar lendo a nossa redação. Ele vai ter que achar interessante. Sabe aquela história de a primeira aparência é a que fica? Então, na introdução é mais ou menos assim. Nossa introdução ela tem que ser bem feita porque ela vai abrir a nossa redação. E se ela for ruim, então o corretor já vai provavelmente deduzir que o restante da redação é ruim, mesmo que não seja. E essa introdução ela vai ter basicamente duas funções, né? Que são a função de apresentar o tema e apresentar a tese. Lembrando que nós teremos uma aula específica somente para a tese, porque é uma parte muito importante da redação. No que tange à apresentação do tema, é claro, as palavras-chave do tema elas têm que estar presentes nessa introdução, de alguma forma, nem que seja por sinônimos, gente. Mais na frente vocês vão ver, na próxima aula, na verdade, né? Vocês vão ver que nós teremos várias formas de iniciar essa introdução. E essas palavras-chave, elas vão ter que estar presentes para evitar uma fuga de tema, como a gente já havia abordado na última aula. Quanto à apresentação da tese, a tese vai ser o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento. Você vai se perguntar por que você vai defender o que você vai defender e, claro, como você vai defender esse seu ponto de vista. Você tem o quê? Um repertório sociocultural para fazer isso? Você tem que ter argumentos, que nós vamos aprender o que são argumentos aqui no curso também, necessários para que essa tese ela seja bem sustentada. E lembrando, claro, que existem várias maneiras de começar a redação, como eu falei para vocês, e que a gente nunca deve começar pela temática. Claro, tem redações nota 1000, Malu, que começaram pelo tema, falando do tema, especificamente com o tema, sim, tem, gente. Mas eu tô aqui trazendo para vocês maneiras inovadoras de começar, de recomeçar, de fazer essa redação do Enem de forma que a gente se destaque, que a gente deixe o nosso traço de autoria e não que seja uma coisa mais comum. Então, não é, como eu falei para vocês, é uma coisa flexível, mas é bom que a gente inove, que a gente traga uma coisa nova, que a gente se diferencie. Então, tratando um pouquinho sobre a estrutura dessa introdução. A nossa introdução ela vai ser basicamente formada por uma contextualização, por uma tese, que eu falei para vocês, e pelo fechamento do parágrafo. A contextualização ela vai diz respeito a ser a primeira frase da nossa introdução. Ela vai ser aquela frase que vai contextualizar, que vai introduzir realmente, que vai trazer pra gente o tema. E essa contextualização, ela pode ser uma citação, ela pode ser feita por meio de música, de filme, de livros. Nós vamos ver na próxima aula que existem várias formas de contextualização que nós podemos iniciar a nossa redação. A tese, como eu falei, vai ser o nosso ponto de vista, vai ser a bandeira que vai ser defendida pela gente. Vai ser, digamos assim, vai ser o que a gente vai defender, o que a gente vai reger o texto inteiro, gente. O que eu quero que vocês entendam aqui no curso, um dos pontos que eu quero muito que vocês entendam de verdade, é exatamente essa importância que a tese tem, gente. A tese, ela vai reger o texto inteiro. Se o teu texto ela não tem tese, ele não tem tese no caso, ele vai ficar um texto todo desestruturado e todo desconexo e não vai estar interligado como deve. E isso vai acarretar numa defasagem muito grande, tanto nas competências quanto no sentido geral do texto mesmo. Vocês vão ver ao longo do curso que é muito importante que a tese ela esteja presente, porque se a gente tem a tese, a gente pode questionar tudo
a tese que ela vai nos dar respostas. Por exemplo, a tese ela vai ser os motivos e os culpados do problema ainda existir. Então, por que, por exemplo, o racismo ainda existe no Brasil? Por que a violência urbana ainda existe no Brasil? Então, você vai procurar culpados e motivos para que esse problema ainda exista. E através disso você vai se fazendo questionamentos. Por exemplo, então se fulano e cicrano são os culpados, por que eles não fazem algo para resolver? Eles já tentaram fazer algo para resolver? E isso vai sendo abordado ao longo dos desenvolvimentos do texto. Já o fechamento do parágrafo, ele é uma frase conclusiva e ele pode ser retirado. Como assim, Malu, o fechamento pode ser retirado? Uma das frases que eu sempre utilizava na minha redação era essa que eu tô mostrando aí para vocês no slide. Nesse sentido, é necessário que subterfúgios sejam encontrados a fim de resolver essa inercial problemática. Ponto. É uma frase que pode ser retirada, gente. É uma frase que não vai fazer falta no texto se for retirada. Porém, eu só retirava se realmente não sobrasse linhas para mim, por exemplo, na conclusão e eu quisesse colocar uma solução a mais, um que a mais, isso sim seria de demasiada importância, entendeu? É uma frase que ela pode ser retirada dependendo do que você necessitar mais pra frente no texto. Então é uma frase que eu escrevia no rascunho, mas nem sempre na folha de redação oficial ela estava presente. E claro, lembrando que tudo isso tem que estar presente em 5 a 7 linhas, gente. Vocês sempre me perguntam quantas linhas eu faço de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Nessa aula aqui eu tô mostrando para vocês a quantidade de linhas ideais, que vocês devem ter na sua redação. E a introdução, ela deve ter de 5 a 7 linhas, trazendo todas essas 3 nuances, a contextualização, a tese e, se possível, o fechamento do parágrafo, que vai deixar tudo bem mais completinho. Agora falando um pouquinho sobre o desenvolvimento. Gente, muita gente considera o desenvolvimento a parte mais difícil da redação, porque é muita linha, né? Normalmente o desenvolvimento, ele é composto de 2 ou 3 parágrafos. Vocês vão ver que a partir dessa aula eu vou começar a indicar logo para vocês que vocês façam apenas 2 parágrafos, porque dá para ter uma pontuação excelente com 2 parágrafos de desenvolvimento. Vocês vão ver que eu sempre costumo dizer para vocês, não procurem trabalho extra, façam apenas 2 parágrafos. Dá para tirar uma pontuação excelente com 2 parágrafos, não se preocupem em fazer um terceiro parágrafo. Vocês vão precisar de mais soluções se vocês fizerem outro parágrafo, mas, como eu sempre falo, eu deixo vocês bem à vontade. É bem relativo, se você se sente muito à vontade, muito confortável, muito bem, se você tem facilidade de desenvolver 3 parágrafos de desenvolvimento na tua redação, olha, você fica à vontade, você escreve como você se sente confortável. Essa é uma das teclas que eu também vou bater aqui bastante no curso, que eu vou falar bastante com vocês isso. Vocês têm que se sentir confortável com o que vocês estão escrevendo. Vocês têm que saber que o que eu estou escrevendo aqui, olha, no dia do Enem, eu sou completamente capaz de escrever lá. Então, se você estiver sendo capaz de escrever o que você está escrevendo em casa lá no Enem, de lembrar, de conseguir desenvolver o raciocínio que você está desenvolvendo em casa lá para fazer 3 parágrafos, você fica à vontade. Mas eu vou indicar para vocês 2 parágrafos, principalmente se você está começando a fazer redação agora, faça 2 parágrafos. Isso vai te ajudar bastante a sintetizar suas ideias. Logo, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, que essa era a minha técnica, tá? Como eu falei, fiquem à vontade para desenvolver a de vocês. E claro, o que eu mais fazia, como eu falei pra vocês no slide anterior, era perguntar a tese. A importância da tese ela está totalmente ligada aos parágrafos de desenvolvimento e de conclusão. Por isso que é de suma importância uma tese bem feita, porque os desenvolvimentos eles vão ser pautados em cima de questionamentos sobre a tese. Por exemplo, essa era a minha técnica. No desenvolvimento 1, eu gostava de colocar uma alusão. Então, eu sempre me perguntava se isso já estava acontecendo há muito tempo. No caso, o problema que estava explícito no tema. Digamos que o problema, por exemplo, era bullying. Então, eu me perguntava, na tese eu colocava, por que o bullying ainda acontece no Brasil, por exemplo? O bullying acontece no Brasil devido ao menoscabo do poder público e também à falta de informações da família e da sociedade em geral em prol desse problema, dessa problemática. E aí no desenvolvimento 1, para desenvolver ele, para realmente conseguir redigir ele, eu me perguntava, então se esse problema é devido a esses 2 fatores, né? Então esse problema já vem acontecendo há bastante tempo? Será que tem algum livro na literatura que trate disso? Tem alguma coisa na história que trate disso?
E quais são as consequências disso já acontecer há muito tempo? Será que já houve casos de suicídio devido a bullying? Será que muita gente já deixou de estudar? Será que já tem algum dado estatístico levantando, trazendo essas informações pra gente, pra mim, que no caso eu redigi essa redação? E no desenvolvimento 2 eu me perguntava, como esse problema ele está atuando agora? Tem algum caso concreto? Será que saiu aí nos jornais, nos noticiários, se alguém sofreu bullying muito recentemente, um bullying muito forte? Será que eu posso utilizar? E em que setores sociais esse bullying se expressa? Será que o bullying ele ocorre só no ambiente escolar? Será que ele ocorre fora dos muros da escola? Tudo isso eram perguntas que a gente fazia, que a gente tem que se fazer, né? Questionamentos que a gente faz por meio da tese. Além disso, você pode se perguntar se algum filósofo já disse isso, se tem o bullying já foi retratado em algum livro, algum século passado, até ano passado, enfim. Você tem vários respaldos que você pode ter através desses questionamentos com a tese. Além disso, essa importância da tese, de fazer a pergunta, esses questionamentos à tese, está ligada à temporalidade e à cronologia das ideias. Lembra lá da competência 3, da competência 4 e da competência 2, que falavam especificamente sobre essa progressão de ideias, sobre esse desencadeamento de ideias e organização lógica interna e externa da redação. Você tem que lembrar na sua redação e você tem que abordar na sua redação que esse problema talvez ele não esteja acontecendo somente agora, mas sempre estabelecendo um paralelo com a realidade, dizendo que ele está acontecendo agora por isso e por aquilo. Você sempre vai ter que explanar essas problemáticas e esses questionamentos que forem levantados, para manter, é claro, a ciclicidade do texto. Isso é uma coisa que vocês vão me ver falando muito aqui no curso de redação. É sobre ciclicidade, gente, é sobre deixar o nosso texto cíclico, interligado. Interligado. Um texto cíclico é um texto bem feito, é um texto que está todo interligado, é um texto que faz sentido do início ao fim. Então, no desenvolvimento 1, por meio dos questionamentos da tese, você também vai fazer o motivo 1 do problema acontecer, será a explanação desse motivo 1. Por exemplo, eu falei que o menoscabo do poder público era que causava o bullying, era um dos causadores do bullying. Então, no desenvolvimento 1, eu vou abordar sobre esse menoscabo do poder público. No desenvolvimento 2, será o motivo 2 do problema acontecer. E aí, se você quiser um desenvolvimento 3, você vai pesquisar sobre isso, né? Vai fazer um motivo 3 na tese para que essa problemática ela ainda ocorra e fazer um desenvolvimento 3. E lembrando que o desenvolvimento ele precisa ter de 8 a 9 linhas em cada parágrafo. No caso, se você fizer de 2 parágrafos. Se você fizer de 3 parágrafos, aí você divide. Fica mais ou menos de ser um total de 18 linhas, né? Você divide para 3, fica mais ou menos 6 linhas em cada. Então, depende de como você vai fazer, mas do modo que eu estou indicando para vocês fazerem, no D1 e no D2, vou falar D1 e D2 para ficar mais didático, e cada um tem que ter de 8 a 9 linhas, contendo, claro, essa temporalidade, contendo esses questionamentos da tese e essa explanação dos motivos que foram dados na tese. Agora abordando um pouquinho sobre a conclusão. A conclusão, ela é uma parte bem especial do texto. Vocês vão ver que vai ter uma aula específica somente para cada parte dessa segunda aula, gente. Tá? Vai ter uma aula só de introdução, uma aula só de desenvolvimento e uma aula só de conclusão. E essa aula é uma explanação, né, uma abordagem geral. E vocês vão ver a suma importância da conclusão e vão ver que eu vou falar que a conclusão, ela era uma das partes mais difíceis, pelo menos uma das partes que eu considerava mais difíceis no Enem, quando eu ia fazer uma das partes mais difíceis da redação mesmo. Por quê? Porque a conclusão, ela é específica, ela tem uma competência só para ela. Então, um parágrafo do seu texto, que é o último parágrafo, ele vai valer 200 pontos por si só. Então, é muito importante que você entenda as funções e que você entenda também o que você deve fazer para fechar essa conclusão. Basicamente, a conclusão, ela tem 3 funções básicas, né? Ela tem a função de fechar, de concluir o texto, as ideias que foram abordadas no texto, retomar a tese, isso é muito importante para a ciclicidade que eu acabei de falar, e, claro, propor as chamadas propostas de intervenção, as soluções, as possíveis e plausíveis soluções para a questão que foi levantada na problemática do tema.
E eu achava isso muito difícil, porque eu achava que eu tinha que realmente propor uma solução que desse fim ao problema. E eu falava, meu Deus, não tem como eu erradicar o racismo sozinha. Nem eu consigo pensar uma coisa que erradique o racismo no Brasil. E na verdade não é assim, gente. Na conclusão, você vai propor uma coisa que possa, pelo menos, atenuar a problemática. Nem sempre você vai conseguir, por exemplo, erradicar um problema tão grave como a fome ou como o racismo. Então, é de suma importância que você entenda que o que você colocar na conclusão vai ser mais para atenuar o problema, para diminuir o problema, do que para erradicá-lo em si só. Certo? Então, basicamente, para você fechar essa conclusão, né? Muita gente diz que você tem que responder 3 perguntas, que é o que vai ser feito, quem vai fazer e como vai fazer. Mas eu vou muito além com vocês. Eu quero que vocês respondam 4 ou 5 perguntas para que a conclusão de vocês ela fique extremamente detalhada, ela fique extremamente completa, completinha mesmo, completa e extremamente, como eu posso dizer, recheada. E para que a gente possa pontuar 200. E essas perguntas são: o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer e para que ou para quem vai fazer e quando vai se fazer. Nessa aula eu não sei se eu trouxe exemplos, eu acredito que eu não tenha trazido exemplos para vocês sobre um parágrafo de conclusão ou desenvolvimento e introdução, mas na aula específica de conclusão eu vou trazer exemplos para vocês, onde nós vamos analisar cada coisa, quem é o agente, como ele vai fazer, para que ele vai fazer e quando ele vai fazer. Tudo isso vai estar presente nas conclusões, nos exemplos de conclusão que eu vou dar daqui para frente, tá? E lembrando que a conclusão ela precisa ter de 5 a 9 linhas, como eu falei para vocês. Os corretores até brigavam comigo quando eu deixava 9 linhas, porque era uma conclusão demasiadamente grande, mas era uma conclusão muito completa. Então eles normalmente reclamavam, mas achavam bom porque não tinham o que retirar. Eles olhavam e falavam, olha, da sua conclusão não tem como cortar linhas, tá 9 linhas, tá bastante linha, mas não tem como retirar. Então você retira aquela frase lá do fechamento da introdução que eu falei para vocês. Além disso, na conclusão, você já deve ter ouvido falar nos GOMIFs, né? O governo, as ONGs, as mídias e a família e a escola e universidades. Eu não quero me ater demais aos GOMIFs, porque eu creio que vocês já ouviram falar. São, digamos assim, os agentes e os culpados dos problemas estarem acontecendo e é eles que podem fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer para vocês que ao invés de usarem governo, vocês utilizem poder público, porque é uma coisa mais ampla e o poder público tem várias funções serão explanadas, claro, na aula de conclusão. Mas quando você coloca poder público, você amplia as possibilidades de atuação desse poder público. Além disso, eu recomendo que se vocês forem utilizar ONGs, vocês especifiquem direito essas ONGs. Quem são essas ONGs? Mostrem que vocês têm conhecimento de ONGs, principalmente das brasileiras. Então, utilizem aí o SOS Mata Atlântica. Dê como exemplo, sabe? Por exemplo, as ONGs poderiam fazer tal, tal, tal. Como a SOS Mata Atlântica, que atua há anos no Brasil, tentando atenuar, por exemplo, o desmatamento. Além disso, vocês podem utilizar outros institutos, como o Instituto Neymar Júnior. Além disso, as mídias. Muita gente fala sobre as mídias, sobre utilizar as mídias digitais, sobre utilizar a televisão e tudo mais. O que eu recomendo para vocês é que se prendam principalmente nas mídias digitais. Utilizem campanhas com influenciadores digitais, gente, campanhas online. Isso é uma coisa muito atual que eu não vejo muita gente utilizando. E quando eu utilizava, meus corretores particularmente adoravam, gente. Quando eu colocava influenciadores digitais, eles adoravam porque era uma ideia inovadora e eles sempre elogiavam bastante. Falavam que era uma ideia boa, perguntaram de onde eu tirei a ideia. Eu falei, eu sou uma influenciadora digital também, então eu acho importante que a gente se utilize da internet e do meio virtual para propagar, gente, coisas boas também. E se eu tô fazendo esse curso realmente porque eu acredito nisso. Então eu quero que vocês utilizem esses influenciadores digitais e essas campanhas online, gente. Sabe, sempre que o problema envolver, por exemplo, divulgação de ideias, você pode colocar também outdoors. Além disso, você pode utilizar também a escola e as universidades como palcos para esses influenciadores digitais e para essas campanhas, né? Por meio de feiras culturais, criação de aplicativos. Tudo isso, gente, são propostas inovadoras que com certeza o corretor ele vai gostar quando ele lê, porque não é todo mundo que sugere. Então você já traz aí o seu traço de autoria, a sua diferenciação. E é isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual a função e o que cada coisa faz,
Como eu falei para vocês, a introdução ela tem que apresentar o tema, apresentar a tese, e por meio dessa tese nós vamos construir a nossa argumentação nos desenvolvimentos, que serão a parte maior da redação, a parte mais importante, onde a gente vai explanar tudo que a gente colocou na tese. Além disso, na conclusão, nós temos que fechar a nossa ideia e manter a ciclicidade do texto, retomando a tese, fazendo alguma menção ao que já foi dito e, claro, buscando atenuar a problemática que foi desenvolvida ao longo do texto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Claro, peguem material de apoio para utilizar para um reforço mesmo e até a próxima aula, que será sobre introdução.